Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e estaremos juntos pelos próximos 27 minutos. Hoje nós vamos falar sobre o mercado brasileiro de audiovisual e as oportunidades que ele traz. Quem vai nos dar dicas sobre isso é o empreendedor, cineasta, fotógrafo e CEO da Bambu Stock, Jorge Brivilati. Seja muito bem-vindo, Jorge. Prazer falar com você. Obrigado, Camila. É um prazer também estar aqui com você, com todo mundo da audiência. Jorge, para a gente começar, quais são as oportunidades que podemos aproveitar hoje no mercado audiovisual? Olha, são tantas oportunidades e esse foi um dos motivos até porque a Bambu nasceu. O audiovisual ele é muito generoso com quem tem vontade de criar, com quem tem vontade de contar uma história. Seja dentro da fotografia ou seja dentro do audiovisual, você tem diversas oportunidades. Seja como licenciar um vídeo ou produzir um comercial para alguma marca, desde uma marca pequena a uma marca grande, você editar um vídeo para alguém, você se filmar e você começar a ser criador de conteúdo. É uma área tão grande e tão generosa que existem diversas oportunidades para qualquer pessoa em qualquer nível. Sim, é verdade. E qual que é a importância de um bom banco de imagens e vídeos? Quem que pode usufruir disso hoje? Essa pergunta é excelente. A Bambu ela nasceu porque faltava representatividade dentro dos bancos de vídeo hoje. Para quem não conhece, o que é um banco de vídeo? O que é um banco de imagem? Quando alguma marca ela não tem, às vezes, recursos suficientes para produzir um comercial, como grandes marcas, grandes anunciantes fazem, elas recorrem a bancos de imagem. São imagens já prontas, que já foram produzidas anteriormente, e você procura as imagens que estejam mais de acordo com aquilo que você quer comunicar. Por exemplo, eu tenho um consultório médico e eu quero comunicar sobre alguma novidade. Então, eu quero um vídeo, uma foto do médico apertando a mão de um paciente ou numa consulta. Eu busco dentro desses bancos. E todos esses bancos, a maior parte deles, eles são gringos, talvez 99%. E aí, por uma observação do mercado, a gente percebeu que, estão faltando os brasileiros. Cadê a representatividade nesses bancos? Até que virou meme, inclusive. Você acha muitas pessoas europeias, americanas, muito caucasianos, mas faltava o próprio brasileiro ser representado nesses bancos. Então, a Bambu ela nasceu exatamente da necessidade da gente ter representatividade ali dentro. Não que os outros bancos sejam ruins, existem bancos maravilhosos, porém, falta ver o nosso rosto, falta representatividade neles. Então, hoje eu posso dizer que um banco bom é um banco que representa o brasileiro. Exatamente. Até porque quando a gente busca, por exemplo, imagens de outros países, que é o que mais a gente encontra, a semelhança, né, da aparência não é como o brasileiro. Então, se você quer, às vezes, uma imagem ali mais brasileira mesmo, como se fosse de fato uma pessoa brasileira, você não encontra isso nesses bancos internacionais, né? Perfeito. Olha uma curiosidade. Para quem está acostumado a fotografar, isso já é de praxe, uma coisa normal. Agora, para quem não sabe, a gente vive aqui próximo do centro da Terra, né? A nossa luz ela é diferente, muito diferente da luz do hemisfério norte e do hemisfério sul. A gente tem uma luz mais dura, por exemplo, nosso pôr do sol ele dura muito menos e o nosso nascer do sol também comparado aos hemisférios norte e sul. Isso muda completamente a característica da fotografia. Então, o comercial brasileiro, o filme brasileiro por si só, ele tem a sua textura, vamos chamar assim, a sua característica principal. E ao mesmo tempo, a nossa arquitetura é completamente diferente da arquitetura europeia, da arquitetura americana. Se a gente precisar de um vídeo de alguém numa casa, essa casa já é diferente por si só. E a casa brasileira ela é muito rica em detalhes que pertencem à nossa cultura, e a gente pode chamar de patrimônio imaterial também, que é tudo que a gente vive em relação ao que a gente respira, com música, com arquitetura, com movimentos culturais, e o próprio território em si, que é completamente diferente. A gente é muito rico. E a gente tem uma diferença muito grande, em alguns quilômetros de um estado para o outro já mudou completamente.
Então, a gente não acha de fato isso nos outros bancos. É verdade, há muitas diferenças, além de aparências, como você falou, né? Casas, objetos, paisagens, a própria luz, com certeza, uma boa observação essa. E Jorge, quais as dificuldades que você encontrou quando iniciou a empresa? Olha, acho que a primeira dificuldade como empreendedor, né, o que todo mundo se pergunta é se você está fazendo a coisa certa, se isso vai dar certo, se você está arriscando demais. E talvez a segunda coisa que sempre bate para todo empreendedor é dinheiro. Da onde você vai financiar esse empreendimento seu? Até onde você consegue ir? A Bambu ela começou com um financiamento modelo bootstrapping, onde a gente, com recursos próprios, a gente fez ela acontecer. Então, foi um ano de desenvolvimento. Eu já sabia que existia uma dor muito grande, nada latente no mercado, o desejo por um banco de imagem que representasse o brasileiro. E isso era o que me confortava, me acalentava naqueles momentos de será que é isso? Eu já tinha uma outra empresa, um outro empreendimento, e eu então iria começar uma nova startup. Então, a dificuldade no início tem mais a ver com as incertezas que você tem como empreendedor e, ao mesmo tempo, o controle da sua ansiedade, se eu posso colocar assim. E a Bambu Stock, ela busca, como você falou, representar e valorizar a diversidade brasileira, né? De que forma vocês trabalham com isso? Muito boa essa pergunta. Em duas frentes, ou talvez até mais, mas as principais são, primeiro, a Bambu ela representa artistas, filmmakers brasileiros. A gente não aceita imagens de outras pessoas, de outras nacionalidades, porque a gente quer que o próprio brasileiro retrate o nosso Brasil. A gente diz que quem melhor do que nós mesmos para contar a nossa própria história. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é buscando imagens e produzir também imagens que de fato a gente consiga perceber o rosto brasileiro ali. Então a gente vai trabalhar com movimentos LGBTQIA+, a gente vai trabalhar com negros, a representatividade dentro dos comerciais, dos anunciantes hoje vem um crescimento muito grande nos últimos 5 anos, porém ainda é muito baixa comparada com a quantidade de pessoas caucasianas que existem dentro dos comerciais. E a gente tem um país que reflete exatamente o oposto. A quantidade de pessoas negras é muito maior. Então, a gente opta por ter produções que a gente traga mais a pessoa negra para dentro dessas produções e também minorias que não estão representadas. É óbvio que a gente escolhe todo mundo, nosso objetivo é ser o mais abrangente possível, mas a gente tem trabalhado nesses últimos 3 anos com essas prioridades. Muito bom. E Jorge, como é que funciona o processo de licenciamento dos vídeos? Isso é um diferencial de vocês? Olha, porque você consegue licenciar um vídeo em menos de 4 minutos, tá? E a gente tenta sempre diminuir essa fricção inicial ali para que você possa ser o mais rápido possível. Inclusive, também a gente oferece o que a gente chama de playlists, que são como funcionam como aquelas playlists do Spotify, onde nosso time de curadoria seleciona algumas imagens sobre algum tema e a gente coloca ali para, por exemplo, quero fazer um comercial sobre a Bahia ou sobre o verão. A gente tem algumas playlists ali dentro que você, ao entrar nela, você já vê uma gama de imagens que com 2 cliques você já está colocando ela no seu carrinho e você consegue licenciar muito fácil. O processo também ele fica muito fácil porque as imagens são royalty free. Os direitos delas são livres, elas não são direitos controlados, o que significa que você pode usar ela em qualquer projeto, essas imagens são suas, sem a necessidade de aprovação por parte do filmmaker ou sem dizer qual que é o projeto que você está usando. Óbvio, desde que não infrinja nenhuma política de privacidade da gente, que são basicamente fazer coisas erradas com essa imagem. Porém, o processo é muito simples, muito rápido no site. E quais são hoje as opções disponíveis e como é que eles beneficiam diferentes tipos de compradores? Esse daí é um serviço gratuito, é pago? Legal. Não é um serviço gratuito. Nosso objetivo sempre foi valorizar o filmmaker para que ele entenda e para que as pessoas também entendam que esse o audiovisual é um serviço caro.
ele requer muito estudo, ele requer muita dedicação em qualquer nível. Você vai ter sempre que aprender. Equipamentos são caríssimos e a gente faz com que nossos artistas se sintam valorizados através da valorização dos próprios vídeos, do preço do vídeo. A gente quer que ele entenda que a gente valoriza o trabalho dele, assim como que as pessoas também possam olhar e falar assim, estou pagando mais barato do que os outros bancos, mas tem alguém que está sendo bem remunerado para isso. Porém, os nossos valores são todos nivelados conforme o mercado audiovisual. Acontece, seja internacional, seja nacional, a gente trabalha com nossos preços para que o filmmaker ele seja a estrela da nossa plataforma e ele consiga usar Bambu como uma fonte de renda extra. Maravilha! E com a oferta de licenças comerciais e editoriais, né, como é que a empresa ela equilibra a necessidade de autorizações específicas? Há alguma dessas que precisa de realmente uma autorização específica ou não? Bom, algumas imagens a gente coloca no site, inclusive, com necessidade de autorizações especiais. Por exemplo, temos bastante imagens do Cristo Redentor. Ao licenciar uma imagem do Cristo Redentor, é necessário que você tenha uma autorização especial da Arquidiocese. Só que a Bambu, ela faz esse processo para você. Então, nós temos contato, nós temos uma parceria com a Arquidiocese que cuida do licenciamento de imagens do Cristo, onde a gente consegue essa liberação muito mais fácil do que se você fosse por outras vias. Então, na verdade, são poucas imagens que você não pode licenciar direto. Existem imagens editoriais e imagens comerciais. A gente tem 95% das imagens no site são imagens de uso comerciais que estão prontas para ser usadas, sem pedir nenhuma autorização. Basicamente, as imagens do Cristo são as que você vai precisar pedir autorização hoje. Muito bom, Jorge. Eu estou adorando o nosso bate-papo e conhecer um pouco mais sobre esse universo, né, do banco de imagens, de vídeos. Mas vou te pedir agora uma pausa rápida, porque nós vamos para o intervalo comercial. Mas é bem rapidinho, não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta hoje com a nossa entrevista especial, falando sobre o mercado brasileiro de audiovisual e as oportunidades que ele traz para os empreendedores. Eu já estou num bate-papo super legal com o empreendedor, cineasta, fotógrafo e CEO da Bambu Stock, Jorge Brivilati. Jorge, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu quero saber mais sobre essas questões, né, de licenças. Como é que funciona um banco de vídeo, de imagens? Você explicou sobre isso um pouquinho no bloco anterior, né? E agora eu quero saber de você. Você estava falando justamente, antes de voltar do intervalo, sobre a questão do licenciamento. E eu fiquei sabendo que vocês também tiveram aí um investimento de R$1 milhão, né? Como que vocês pretendem se tornar referência mundial no setor de licenciamento de vídeos? Quais estratégias estão sendo implementadas? Legal. Um dos objetivos da gente, de fato, é ser o maior banco de imagens brasileiras do mundo. A gente está nesse processo agora, a gente já é o maior banco de vídeos brasileiro, de imagens do Brasil, e temos imagens únicas que não existem em nenhum outro banco de vídeos do mundo, que dá muito orgulho para a gente. Então, a cada 1000 imagens que sobem no site, a gente tem uma comemoração interna aqui muito grande. A gente faz diversas campanhas ao longo do ano, engajando tanto o filmmaker, convidando novos filmmakers para fazerem parte da nossa plataforma, assim como anunciando também esses novos filmmakers e fazendo bastante awareness, que é basicamente contando para as pessoas que a gente existe. Então, nossa estratégia está baseada em campanhas estratégicas e parcerias também para que a gente consiga cada vez mais aumentar. Então, a gente é um intermediador. O que a gente faz é apresentar esses artistas maravilhosos, talentosos que estão aí no Brasil para o mundo, colocando esses vídeos dentro da Bambu. Então, diversas ações vão acontecer agora no ano 2024, além da nossa campanha, com produção de documentários. A gente vai começar a lançar alguns documentários em parceria com alguns filmmakers, para que a gente possa levar mais o nome, evangelizar e fazer com que todas as pessoas saibam que existe um banco de imagens
brasileiras para serem usados e futuramente a gente também expandir para a língua estrangeira. Hoje a gente tem o nosso site em português. Essa é a nossa estratégia para a gente dominar primeiro o território nacional, depois a gente sair para a América Latina e depois sair para o restante do mundo. Olha que bacana! E Jorge, o mercado audiovisual é promissor? Tem espaço aí para novos empreendedores? Muito! O mercado audiovisual, como eu falei no início da entrevista, ele é muito abrangente, muito generoso, tem bastante espaço. Existe uma pesquisa da Cisco que mostrava que até 2025, 95% da comunicação do mundo ia ser em vídeo. A gente avança cada vez mais, até com inteligência artificial, para imagens generativas, mas tudo aponta para o vídeo. A gente se comunica mais em vídeo hoje. Então é impossível você anunciar alguma coisa sem você usar um vídeo. Então, quanto maior a demanda que a gente tem pela criação de vídeo, mais se exige profissionais dentro dessa área. E o audiovisual, o cinema, ele é muito amplo. Muita gente não sabe, por exemplo, quais são os profissionais que estão por trás dessa nossa entrevista. De editores a produtores executivos. Então, às vezes a gente acha que é só a pessoa que está ali na câmera, o diretor, a diretora que está gritando a ação, mas não é. Existe uma gama de pessoas em volta para que um vídeo como esse, ao vivo para todo mundo, possa estar sendo transmitido. Então, particularmente, como diretor de cena, eu gosto muito de apresentar para as pessoas novas, principalmente os jovens, as oportunidades que existem dentro do mercado audiovisual. Muitas vezes as pessoas não se identificam com a parte artística, né, de ser um diretor, uma diretora de fotografia, uma diretora de arte, mas existe uma gama de outras coisas que é muito legal de você poder apresentar um caminho para as pessoas e elas falarem: que legal, eu não sabia que funcionava assim e eu tenho essa oportunidade de ir para cá. Me identifiquei muito mais com números do que com câmeras. Ótimo, o audiovisual é super abrangente e super aberto para todo mundo. Muito bom, Jorge. E diante das perspectivas aí de crescimento do mercado audiovisual no Brasil, né? Como que a empresa ela pretende contribuir para impulsionar a economia colaborativa no país? Muito legal essa pergunta. Você faz muitas perguntas muito boas, que me fazem até refletir como que a gente está aqui trabalhando internamente para isso. Nós temos são sonhos, são planos ainda da gente começar a integrar o programa Jovem Aprendiz, tá, dentro da Bambu. Futuramente a Bambu pretende expandir para fotografia. Hoje a gente só licencia vídeo. Então isso faz com que a gente abra muito mais portas para pessoas que já fotografam, que ainda não migraram para o audiovisual, ou não pretendem migrar para o audiovisual. O Brasil ele tem muito mais fotógrafos do que filmmakers, do que cineastas. Então a gente abre muito mais portas quando a gente vai para a fotografia licenciando elas. E o nosso principal objetivo na Bambu, isso vem muito por causa da minha história, é de devolver um pouco do que a gente vem aprendendo. Eu sinto isso como um papel de qualquer líder, em qualquer área, poder ensinar, poder contribuir com aquilo que você sabe. Então a Bambu ela tem uma missão de treinar essas pessoas. Está no nosso planejamento de iniciar a produção de um curso completamente grátis na plataforma para quem quer ingressar dentro do audiovisual, começando o básico de roteiro, de como mexer numa câmera, de como produzir um vídeo, de como fotografar. Então vai ser uma plataforma como um Netflix só para audiovisual, completamente de graça, para que você possa aprender e se instrumentalizar, se você é do básico ou mais avançado, conectar profissionais do audiovisual com o Brasil inteiro, para qualquer pessoa que queira aprender, esteja a fim de um novo emprego, uma nova oportunidade, ou a primeira oportunidade no ramo do audiovisual. Nossa, muito legal. E o melhor de tudo, gratuito, né? Bem bacana, realmente é uma boa oportunidade aí para quem quer, inclusive, empreender nesse segmento, né? Sim, sim. Eu sinto, Camila, que às vezes só falta um empurrãozinho para as pessoas, sabe? Ou eu, particularmente, não sou do tipo de pessoa que pega alguém que está começando pela mão e leva. Eu gosto de mostrar as oportunidades, gosto de mostrar as portas e falar: olha, você tem essa oportunidade de ir para cá, de ir para cá e de ir para cá. O que você te agrada mais? Agora a gente pode ir junto, caminhando por essa porta. E eu sinto que a Bambu ela é uma ferramenta muito, muito grandiosa
para que a gente possa contribuir com, acelerar, vamos colocar assim. Com certeza. E a Bambu Stock, ela lançou o primeiro dicionário do audiovisual, não foi, Jorge? Como é que essa iniciativa ela impacta a comunidade de videomakers no Brasil? A gente ficou muito orgulhoso porque a gente gostou muito quando a gente deu como pronto. Foi o primeiro dicionário do audiovisual, foi um sucesso muito grande, foram mais de 12 mil downloads dele, fora aqueles que a gente não conseguiu acompanhar os números, porque ele rodou muito no WhatsApp. Muita gente estava compartilhando ele, porque é realmente uma ferramenta muito útil. Tem muitos nomes dentro do mundo audiovisual, muitas siglas muito específicas, a gente tem um dialeto praticamente. E esse dicionário ele veio exatamente para tirar essas dúvidas, mas de uma forma divertida, né? Trazendo algumas curiosidades também sobre o mundo do audiovisual. E a gente está indo agora para um outro tipo de dicionário, só que agora integrando inteligência artificial, e algumas coisas estão planejadas agora para 2024. Olha, muito bom ver novidades por aí, né? E me fala, Jorge, como é que você enxerga o papel dos filmmakers, diretores de cinema e outros profissionais da área no ecossistema cultural brasileiro e de que maneira a empresa busca oferecer oportunidades a esses profissionais? Todas essas pessoas que você falou são contadores de história. Todo mundo tem uma visão única sobre o mundo que não foi contada. E o nosso país é um país riquíssimo em histórias. Basta você apontar a câmera e a gente consegue olhar desde uma paisagem bonita até uma desigualdade social muito grande. Então esse olhar que pode ser treinado, qualquer pessoa pode desenvolver esse olhar e contar através de uma técnica, usar uma câmera e contar isso, ele está aí como uma oportunidade para todo mundo. Então nosso objetivo, e o meu particularmente também, é mostrar para as pessoas. Eu gosto muito de compartilhar como que é meu processo criativo com uma câmera na mão, seja uma fotográfica ou uma filmadora. A gente mostrando isso para as pessoas, como disse anteriormente, a gente consegue dar uma oportunidade para as pessoas verem um pouco além do cercadinho que elas vivem, para quem ainda não é do mercado. Então, a Bambu é uma oportunidade para você, de um jeito muito simples, de você lucrar, de você gerar uma receita passiva com os seus vídeos. Muita gente não percebe que, por exemplo, você vai para umas férias no Maranhão, né, só de maranhense, e você tem uma câmera. Hoje em dia todo mundo tem um celular praticamente com uma câmera 4K de boa qualidade. Se você treinar o seu olhar para você ter o mínimo de fotografia, de noção fotográfica, você consegue subir essa imagem dentro da plataforma, e essa imagem que poderia estar só dentro do seu celular, dentro do seu HD, ela vira um ativo. E aquilo, com uma renda passiva, ela vai gerando renda e acumulando, e daqui a pouco a pessoa pode inclusive descobrir que ela nasceu para fotografia e resolveu mudar completamente para o universo do audiovisual. Sim, é verdade. E quais são ali os requisitos básicos das imagens que vocês buscam, os vídeos que vocês costumam utilizar para colocar na plataforma? O que precisa ter? Qual que é o diferencial dessas imagens? O que vocês buscam? Primeira coisa, essa imagem ela precisa ser visualmente impactante. Ela precisa contar uma história. Vou filmar o quê? É muito bom se você tiver uma noção ou um pouquinho de conhecimento sobre o que se quer dentro do audiovisual. Por exemplo, um exercício muito fácil: olhar os comerciais que passam quando a gente assiste ao YouTube ou à televisão. Que tipo de imagens estão ali? Então, muitas vezes a gente, como eu falei, a gente está no Lençóis Maranhenses e a gente está, eu e a minha namorada, meu companheiro, por exemplo, eu posso filmá-lo e, de repente, essa imagem pode servir para estrelar um outro comercial de alguma outra pessoa, se eu tiver um pouco de técnica e um senso estético minimamente apurado. Em questões técnicas, a Bambu ela fornece um manual de como você pode subir essas imagens, os requisitos mínimos que a gente fala, técnicos, para que esse vídeo esteja dentro da plataforma e seja aceito. Mas o mais importante é que você tenha um olhar apurado
para alguma história e algo que possa ser útil para outras marcas, para outros anunciantes e outras pessoas poderem usar nos próprios comerciais. E tem imagens do Brasil todo, então? Do Brasil e do mundo. Tem muita gente que acha que mas eu só posso subir imagem do Brasil? Não. Você pode subir imagem do mundo todo, mas você precisa ser brasileiro para contribuir com a plataforma. E Jorge, para a gente finalizar, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, qual a dica que você deixa para aquelas pessoas que querem empreender também nesta área, já que há aí um mercado ainda promissor a ser explorado? Estude bastante o mercado em que você está. Entenda quem são seus players, quem são seus concorrentes, quem são seus clientes. O cliente ele tem que estar no centro de tudo. Muitas vezes o empreendedor, se ele se colocar na frente com seus ideais, ele deixa de ouvir a pessoa mais importante, que é a cliente. Muito bom! Eu conversei com o Jorge Brivilati, que é empreendedor, cineasta, fotógrafo e CEO da Bambu Stock. Jorge, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho da sua história, da história da sua empresa, viu? Eu adorei conhecer a Bambu Stocks e saber que vocês têm aí um banco de imagens sensacional. Muito obrigada, viu? Obrigado, Camila. Eu que agradeço a participação aqui. Um beijo para todo mundo e a bambustock.net está aberta para todo mundo. Que bacana, né? Eu adorei o bate-papo de hoje, espero que você também tenha gostado. E continue acompanhando a programação do canal Empreender, porque você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Eu espero você na próxima entrevista especial. Tchau!